Neste 2017, comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante. Para a CPAD, esse é o ano da palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para gravar mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre salvação e livre-arbítrio. É a lição de número 8, de 19 de novembro de 2017. Antes eu gostaria de agradecer a você que tem assistido aí os vídeos, os subsídios da Escola Dominical e outros conteúdos também. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Continue conosco, pois Deus tem bênçãos especiais para a sua vida. Na lição de número 8, salvação e livre-arbítrio, o nosso textuário está em Salmos de número 25, o verso 12, que diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A verdade prática diz: o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. O livre poder de escolher se quererá ser salvo ou não. A nossa leitura bíblica em classe está no capítulo 3, os versículos 14 a 21 do livro de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21, que nós não vamos ler para nós ganharmos tempo aí no nosso subsídio. O nosso primeiro ponto vai falar sobre eleição bíblica, segundo a presciência divina. Eleição bíblica segundo a presciência divina. Nosso primeiro item, ele vai falar sobre a eleição de Israel. E deve-se considerar que a eleição de Israel, ela é específica e pontual. Para que Deus elegeu Israel? Deus elegeu Israel para que, por meio dessa nação, o povo de Israel, com o seu início lá na chamada de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus pudesse assim trazer o Salvador ao mundo. Deus fala com Abraão, antes de ser Abraão, que era Abrão, pai das alturas, Deus fala com Abrão, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E eu vou abençoar você, e você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. A bênção prometida para todas as famílias da terra era o advento do Salvador, que ocorreu com o nascimento de Cristo e com a sua morte, crucificação e ressurreição. Foi para isso que Israel foi eleito, para trazer Jesus ao mundo. Nada mais do que isso. Devendo, portanto, Israel aceitar a Cristo como Salvador para ser salvo. O povo de Israel, qualquer dos filhos de Israel, do povo de Israel, só é salvo mediante a graça de Deus e a aceitação ao sacrifício de Cristo. Então, a eleição de Israel é uma eleição pontual e específica. No segundo item, nós temos aí a eleição para a salvação. A eleição para a salvação é o divino ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. É bom ressaltar que a eleição em Cristo só é possível, como já falamos, em Cristo. A pessoa ela só é eleita estando em Cristo. A eleição ela ocorre na pessoa bendita de Jesus. Todos aqueles que aceitam a Cristo e que permanecem nele, estão eleitos para o céu.
O próximo item aí, o terceiro item, vai falar sobre a presciência, né, divina. Presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão. Então Deus nos escolheu segundo a sua presciência. Então a escolha de Deus, na verdade, é baseada na escolha humana. Deus escolhe aqueles que o escolhem. Deus escolhe aqueles que escolheu, ou aqueles que escolhem, servir a Ele. Nosso segundo ponto, ele vai falar um pouquinho sobre Armínio e o livre-arbítrio. Ele vai falar um pouquinho aqui, sobre o histórico de Jacó Armínio, que está situado em 1560 a 1609, que nasceu na Holanda, foi um pastor da igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden. O ponto principal, a defesa principal de Jacó Armínio era o livre-arbítrio, da qual ele fez um embate, grande com os calvinistas que defendiam, a soberania de Deus, baseado em uma eleição, em uma eleição incondicional, ou seja, uma eleição fatalista que dependia, totalmente de Deus, não necessitando da escolha humana. Embora Armínio ele fosse totalmente contrário aos pensamentos calvinistas, ele era pacífico nos seus posicionamentos, Embora ele fosse totalmente contrário, mas era pacífico em seus posicionamentos. Aqui nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a possibilidade dos seres humanos fazerem as suas decisões, as suas escolhas, se querem servir a Deus ou não. O livre-arbítrio na Bíblia, livre-arbítrio na Bíblia, é o terceiro item do segundo ponto. A Bíblia está recheada, dessa questão do livre-arbítrio. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, escolha, pois, a bênção. Eu proponho para vocês a vida e a morte, escolham, pois, a vida. Deus coloca Adão e Eva no Éden e coloca para eles a possibilidade de comerem de todas as árvores. E diz, de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque certamente o dia em que dela comeres, morrerás. Porque certamente o dia que dela comeres, morrerás. O que Deus está falando através desse texto é que eles eram livres para comer da árvore do bem e do mal, mas não eram livres para escolher se morreriam ou se viveriam. Então, a Bíblia está recheada, dessa questão, da possibilidade, da escolha humana. O livre-arbítrio humano permeia toda a Escritura Sagrada. O nosso terceiro e último ponto, ele vai falar sobre eleição divina e livre-arbítrio. Primeiro aqui, no primeiro item, ele vai falar sobre eleição divina. E nessa eleição divina, ele coloca aqui os propósitos para qual Deus nos elegeu. Deus não nos elegeu à toa. Deus não nos elegeu por acaso. Deus nos escolheu para propósitos específicos. Deus nos elegeu, Deus nos chamou para propósitos específicos. O primeiro grande propósito da nossa chamada, da nossa vocação, é pertencer a Cristo. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós somos chamados, para a eleição. O segundo motivo, o segundo grande motivo, é que nós somos chamados para a santidade.
O apóstolo Paulo diz que Deus não nos chamou para a imundície, mas nos chamou para a santificação. Um terceiro motivo para a nossa eleição é que nós fomos chamados para a paz. Fomos chamados para a paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se preocupe, não se atemorize, disse Jesus. Nós somos chamados também para a liberdade. Paulo diz, porque vocês fossem chamados para a liberdade. Ou você não pode usar a liberdade para dar ocasião à carne. Nós fomos chamados também para o sofrimento. Paulo chama Timóteo e diz, Timóteo, meu filho, sofre comigo as aflições de Cristo como um bom soldado. Sofre comigo as aflições de Cristo. Nós fomos chamados por Cristo para o seu padecimento, para sofrer com ele. E Paulo ainda diz que se sofremos com Cristo também nós reinaremos. Nós fomos chamados também para a glória de Deus. Fomos chamados também para a glória de Deus. No nosso segundo item do terceiro ponto, ele vai falar sobre escolha humana e o fatalismo. Escolha humana e o fatalismo. A escolha humana, que aqui o comentador diz, é o nosso livre-arbítrio. A possibilidade que nós temos de escolher. Fatalismo são acontecimentos que operam independente da nossa vontade e dos quais não podemos escapar. Então a eleição fatalista, ou essa escolha fatalista de Deus, é o que os calvinistas diz ou chama de graça irresistível, que você não pode resistir, que você não pode escapar. Não, mas não é isso que a Bíblia apresenta para nós. E o terceiro e último ponto, o terceiro e último item, ele vai falar sobre escolha humana. Há vários textos bíblicos que apontam para o fato de o ser humano ser livre para escolher. Todo aquele que crê será salvo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Vinde a mim, os cansados e oprimidos, vinde a mim, são chamados para a salvação. O nosso terceiro item, ele vai falar sobre a possibilidade da escolha humana. E ele diz aqui que há vários textos bíblicos que apontam para isso. João, no capítulo 3, os versículos 16 a seguir, fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. E diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diz ainda que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nos fazendo entender que escolher andar na luz ou andar nas trevas é uma escolha humana. Além disso, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vir a Jesus é uma escolha humana, é uma possibilidade que nós temos de escolher servir a Jesus ou não. Por fim, é interessante dizer que as nossas escolhas determinam o nosso futuro. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Se escolhemos a Cristo, com Cristo reinaremos. Se escolhemos viver sem Cristo, seremos perdidos para toda a eternidade. Se persistirmos escolher viver sem Cristo, seremos perdidos para sempre. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que ao longo do estudo dessa lição possamos entender o grande propósito da salvação. E não apenas entender, mas escolher servir a Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer parte
daqueles a quem o Senhor chamou. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.